E sobre esse encontro entre Trump e Putin, a gente conversa agora com Ângelo Segrilho, professor de História da USP. Professor, primeira questão é Segrilho mesmo ou Segrijo? Depende da origem, não é isso? Boa tarde, bem-vindo. Segrilo. Segrilo. Perfeito. Professor Ângelo Segrillo, então, eu queria já a sua análise inicial do que foi esse encontro, como o senhor avalia não só a realização do encontro, mas o que se saiu dele, a conclusão que foi justamente, simplesmente uma conversa construtiva sem nenhum tipo de solução para o cessar-fogo. O encontro de ontem é uma caixa preta, né? Não se falou nada o que foi discutido, se há algum plano. Isso pode ser um mau sinal, sinal de que nada realmente, nenhum progresso foi feito. Agora, pode ser que tenham alinhavado alguns pontos que depois vão ser tratados com os europeus e Zelensky para depois tentar fechar uma coisa. Isso é possível também, né? Porque se de repente você tornar tudo público logo de início, principalmente alguns pontos que possam ser controversos, isso pode melar a situação, né? Quando começar a divulgação na imprensa, de repente outras pessoas podem entender de maneira diferente. Então, pode ser que tenha sido uma coisa nesse sentido, né? Mas, não sei, a palavra construtivo, no jargão diplomático, sempre que aparece a palavra diálogo construtivo, significa que a coisa não foi muito para frente, né? Uma coisa de salvar, assim, a face. Uma cena que chamou muito a atenção no encontro dos dois líderes aí foi justamente a recepção com as aeronaves, os caças americanos, inclusive aquele B-2 Spirit que foi utilizado, bombardeiro utilizado recentemente nos ataques contra as bases nucleares iranianas. E aquilo, apesar de ser uma honraria, de alguma maneira também uma intimidação, uma demonstração de força. Como é que o senhor avalia esse tipo de recepção que foi dado ao líder russo, inclusive com tapetes vermelhos? Enfim, a gente vê as imagens aí nesse momento. Eu acho que o Trump está atuando nas duas pontas, né? Tentando usar a cenoura e o porrete, né? Tentando estímulos positivos, né? Recebendo bem, aliás, muito bem o Putin. Eu acho que o grande ganhador desse encontro foi o Putin, né? Que foi aos Estados Unidos pela primeira vez em muito tempo, foi bem recebido. Agora, por outro lado, o Trump, como bom negociador, usa também o porrete, né? Os estímulos negativos, as ameaças. Eu acho que ele está trabalhando nessas duas frentes. Muito bem, professor, eu vou chamar para a nossa conversa o Rodolfo Mariz, nosso analista aqui do Fast News de hoje. Ele vai te fazer a próxima pergunta. Professor, boa tarde, obrigado por participar do nosso programa aqui na Jovem Pan. Olha só, existe toda uma hermenêutica por trás dessa reunião entre Putin e Donald Trump, uma vez que o Alasca foi comprado em meados do século XIX ali pelos Estados Unidos. O senhor acha que já sinalizavam os dois para um acordo de paz fazendo essa reunião no Alasca e depois disso, 10 minutos de conversa e não responderam nenhuma das questões dos jornalistas? O que tudo isso quer dizer da concepção, na opinião do senhor? Essa reunião ela tem vários simbolismos, né? Ela foi feita no dia do final da guerra com o Japão, né? Quando o imperador aceitou a derrota do Japão, por exemplo. Foi feito no Alasca, que na verdade era um território da Rússia antes, né? Foi feito numa base militar. Então, como falei na resposta anterior, agora, por outro lado, também eles escolheram o Alasca por uma razão bem prática, né? Foi uma das localizações mais fáceis do Putin chegar sem ter que passar por outros países onde houvesse aquela ordem de prisão contra ele. O Alasca, na verdade, fica a 4 quilômetros, os dois pontos mais próximos, né, de Rússia e os Estados Unidos, né, uns rochedos, etc., 4 quilômetros. Então, também tem essa razão prática. Então, eu acho que há aí vários simbolismos, mas também teve essa razão prática para escolher o Alasca por isso, né? E eu acho que o Putin, na verdade, conseguiu com isso uma grande vitória, né? Ele foi recebido nos Estados Unidos, né, com um tapete vermelho, de uma certa maneira. Então, eu acho que há essas várias pontas aí nesse encontro.
Agora a gente volta para a nossa entrevista com o professor Ângelo Segrilo, professor de História da USP, que estava repercutindo com a gente justamente o encontro de ontem entre Putin e Trump, realizado no Alasca, e cuja pauta era justamente o conflito já de alguns anos entre Rússia e Ucrânia. Professor, dando sequência à nossa entrevista aqui, agradeço aí o tempo que cedeu para que a gente acompanhasse a entrevista com o governador Romeu Zema. A pergunta é sobre a ausência do líder ucraniano, né? De Zelensky, que foi muito repercutida também, porque não haveria como haver um acordo envolvendo os dois países, principalmente se houvesse ali alguma ideia de cessão de território, sem a presença do líder ucraniano. Como o senhor avalia a ausência de Zelensky neste encontro? A questão do Zelensky mudou muito, né, com o Trump assumindo a presidência dos Estados Unidos, né? O Zelensky tinha um grande apoio do Biden anteriormente e claramente o Trump não se alinha com o Zelensky, né? Isso ficou bem claro. Aliás, ficou claro da maneira mais explícita possível quando houve aquele tremendo quiprocó, né, na Casa Branca, uma coisa que realmente foi sem precedentes. Então, eu acho que isso aí, o plano de Trump passa em primeiro alinhavar. O Trump, primeiro, ele quer ter um protagonismo nisso, né? Aquela questão dele que ele almeja aí ganhar o Nobel da Paz, né? Através de esforços de paz em diferentes países do mundo. E ele tenta primeiro alinhavar com a parte mais difícil, o Putin. E é a parte com que, de certa maneira, ele tem certas aproximações. E depois levar ao Zelensky essas possibilidades e ver o que Zelensky concorda. Então, eu acho que ele está trabalhando com isso, o protagonismo dele, e primeiro alinhavar com essa parte mais difícil e depois tentar meio que até forçar o Zelensky a aceitar fazer concessões. Perfeito. Mais uma pergunta agora do Rodolfo Maris. Professor, eu vou nessa linha de raciocínio que o senhor trouxe aqui agora sobre o Vladimir Zelensky. De fato, a primeira reunião que ele teve com o Donald Trump na Casa Branca foi um verdadeiro fracasso. E a gente vê uma outra postura do Donald Trump agora de frente com o Zelensky. O que a gente pode entender sobre isso? O Donald Trump, ele tem uma certa pretensão a se inclinar para o lado mais forte nessa guerra? A relação do Trump com o Putin é uma espécie de enigma, né? Na verdade, o Trump tinha negócios, né? Inclusive até na época da União Soviética, durante a perestroika da Rússia. Então, ele fez vários contatos lá e ele sempre teve o desejo de fazer negócios com a Rússia. Ele também não como o Biden, né? Tão pró-OTAN, a questão da expansão da OTAN. Ele também não concorda muito com essa ideia. Então, eu acho que essas coisas estão se encaixando nesse background, né, dele como uma pessoa que, mesmo antes do Putin, já tinha vontade de fazer negócios com a Rússia, né, na época que ele era apenas um homem de negócio, e também com essa visão de mundo dele mais nacionalista, né, mais cada país por si, que também não dá tanta ênfase à OTAN, essas alianças militares que eles dizem que embaraçam os países. Então, eu acho que caminha nessa lógica aí, essa relação dele, tanto com Putin quanto com Zelensky. Perfeito. Professor, a gente tem aqui uma ilustração para a nossa audiência, para aqueles que nos acompanham por imagens. Vamos colocar na tela aqui. Eu gostaria da sua análise e da sua explicação sobre o que está em jogo nesse conflito todo. Ali o mapa da Ucrânia, a divisa com a Rússia, aquele território ali que já está sob o domínio da Rússia. Explica para a gente, professor, com essa ilustração aí, para que as pessoas consigam entender de fato o que está em jogo, qual é o território que mais interessa à Rússia, por que interessa à Rússia, por razões históricas, por questões de segurança. Explica para a gente, professor, por gentileza. Os territórios que a Rússia tomou, né, foram a Crimeia, o chamado Donbass, que é a reunião de Luhansk e Donetsk, e um outro que eles foram até o sul, com Kherson e Zaporígia. Essas regiões são regiões onde há muitos russos étnicos. E aqui, rapidamente, uma coisa importante para entender esses países, Rússia, Ucrânia, países eslavos em geral, são estados multinacionais. Lá, a nacionalidade de uma pessoa, aqui a gente diria etnia, não é como nos países ocidentais, Brasil, que a nacionalidade de uma pessoa é determinada pelo chamado ius soli, direito do solo. Nasceu no Brasil, é brasileiro.
Lá não é assim. A nacionalidade de uma pessoa não tem nada a ver com o local que ela nasce. A nacionalidade de uma pessoa é a nacionalidade do pai ou da mãe. Então você tem nessas regiões muitos cidadãos ucranianos de nacionalidade, é a palavra que eles usam, nacional, a gente diria etnia, de etnia russa. Então o Putin tenta usar essa facilidade de que existem muitas pessoas que têm essa dupla lealdade, vamos dizer. Alguns ficam ou com o país de sua cidadania ou com a nação da sua nacionalidade, né? Depende. Então, Putin atua muito com isso. Nessa região há muitos russos étnicos, como a gente chama aqui, né? Apesar de serem cidadãos ucranianos, alguns mais ligados à Rússia e outros mais ligados à Ucrânia. E ele tenta trazer essas regiões para a Rússia. Oficialmente já fez isso, né? Já botou na Constituição que são parte da Rússia. E ali ele vai ter aliados, muitos aliados, né? E também forma uma espécie de estado tampão, né? Uma região tampão entre a Rússia e uma futura OTAN que pode se expandir para a Ucrânia, por exemplo. Vou pedir para o nosso diretor de TV, o Prioli, colocar novamente o mapa na tela aí, professor, porque é uma outra questão que é muito discutida também, que é a proximidade, claro, é divisa, né, ali com o território russo, e a entrada da Ucrânia na OTAN, que era ali o que, segundo a narrativa russa, ameaçaria de alguma maneira a segurança do Estado russo. Ali, se a gente vê ao oeste da Ucrânia, estão os países que estão mais ligados à OTAN. Em algum momento isso poderia de alguma maneira colocar em risco a situação da Rússia. Isso tem a ver também, isso também está no cálculo aí geopolítico para a solução desse conflito? Não, essa questão é um espinho na garganta dos russos, tá? E não só do Putin, hein? O Yeltsin, quando houve a expansão da OTAN, o Yeltsin também ficou pau da vida com Clinton em relação a isso. Para os russos, imagina que nos Estados Unidos houvesse uma aliança militar da China, né, por exemplo, e que entrasse com o México ou o Canadá nessa aliança. Os Estados Unidos certamente não aceitariam isso, né? Então, isso é uma coisa que para os russos, a maioria dos russos, não é só o Putin, né? É uma coisa que não entendem. Eles não entendem porque a OTAN era uma aliança militar da Guerra Fria contra a União Soviética, que era o inimigo, né? Só que a Rússia, depois, com Yeltsin, etc., não era mais inimigo do Ocidente. Então, eles não entendiam por que essa aliança militar até continuou existindo e avançando em direção à Rússia. Então, esse é um problema realmente fundamental, certamente para o Putin, né, que é do setor de segurança, mas para muitos russos, o próprio Yeltsin também. Então, isso é uma questão espinhosa, porque os países da OTAN resolveram expandir, em vez de diminuir a OTAN depois do fim da Guerra Fria, resolveram expandir. E isso teve esses perigos que apareceram. Perfeito. Mais uma pergunta agora do Rodolfo Maris. Muito bem, professor. Nós temos aqui três peças fundamentais. O Nelson acabou de falar aqui da OTAN, nós temos também a ONU e nós temos Donald Trump. Esses três, se juntarem agora, unindo as suas forças, conseguem de fato estabelecer uma trégua ou até mesmo o fim dessa guerra na Ucrânia e Rússia? Se conseguirem trabalhar juntos na mesma direção, sim, aí teria uma grande força, né? O problema é que há diferentes interesses em todas essas, né? O Trump numa direção, o Putin noutra, o Zelensky noutra, a ONU, que está um pouco parada aí nesse momento, né? Pouco efetiva, vamos dizer também, poderia ser um grande agente mais ou menos neutro, né? Então, se trabalharem todos na mesma direção, sim, eu acho que vai ser um pulo qualitativo. O problema é que nós estamos muito divididos em todos esses setores. Ô professor, foram 3 horas de conversa, aproximadamente, entre Putin e Trump. Eu imagino que outros assuntos também tenham sido tratados. Como o senhor avalia essa relação dos Estados Unidos com a Rússia em meio a tantos outros conflitos para além do conflito com a Ucrânia? Estou falando de questões comerciais, dos blocos aí, né, dos blocos multilaterais entre tantos países, o próprio BRICS, em que faz parte a Rússia também, esse conflito com o Brasil, que de alguma maneira tem a ver também com os interesses dos BRICS. O senhor acha que alguns outros assuntos foram tratados e em que tom o senhor imagina isso? Olha, o assunto do conflito Rússia-Ucrânia é tão espinhoso
que eu acho que eles não tiveram muito tempo de tratar de outros conflitos geopolíticos no mundo, né? Em outras geografias, em outros continentes. Eu acho que eles se concentraram mais sobre o conflito. Agora, você mencionou o aspecto comercial. Eu acho que esse foi tratado, porque muito se fala que uma das estratégias do Putin aqui seria tentar atrair o instinto de homem de negócio do Putin e fazer propostas de negócios, né? Inclusive, talvez dizem, né, que naquelas regiões ocupadas na Ucrânia, onde existem as terras raras, né, que tanto atraem o Putin, talvez ele pudesse propor uma parceria na extração e no refino das terras raras, que é uma coisa muito difícil, né? E também outras formas de negócio. Então, acho que eles se concentraram mais no conflito mesmo, não acredito que eles tenham tratado de outras regiões do mundo, mas o aspecto comercial eu acho que foi importante, porque o Putin, eu acho que a maioria dos observadores acham que ele veio com propostas nesse campo. Professor, e para a gente encerrar, eu gostaria de uma análise aí, como o senhor projeta o encontro entre Trump e Zelensky, um encontro que está previsto aí para a próxima semana. É meio caixa preta, porque nós não sabemos o que foi discutido e o que vai ser apresentado a ele, né? Eu espero que tenha um espírito construtivo nisso e não como aquela reunião da Casa Branca. Realmente, eu tenho que parar o meu comentário por aqui, porque, como eu falei, o encontro foi uma caixa preta e nós não sabemos. Pode ter sido absolutamente nada, mas, como eu falei, pode ter sido intencional de não revelar nada, alguns assuntos delicados, para não melar antes de falar com o principal, que são os outros líderes europeus e o Zelensky. Vamos torcer que seja esse cenário mais otimista. Perfeito, eu quero agradecer demais o professor Ângelo Segrilo, professor de História da USP. Sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan, professor. Sou eu que agradeço o convite. Um bom dia. Até mais.